Aquela palavra que foi lida no início do culto, que fala sobre a multiplicação dos pães e do peixe. Se nós formos olhar no final do texto que a irmã lê ali, diz que Jesus dispensou aquela multidão. Aleluia! Era uma multidão que acompanhava Jesus, mas ele não dispensou eles com as mãos vazias, não dispensou eles com fome, dispensou eles saciados, né? E para nós nessa noite eu creio que não vai ser diferente. Se nós viemos no propósito de buscar algo da parte do Senhor, se nós viemos no propósito de receber uma bênção do Todo-Poderoso, este é o lugar, este é o momento, porque o Senhor não mudou, né? Pegamos o exemplo do testemunho que a irmã Ângela deu, né? Como Jesus fez na vida dela, Ele pode fazer conosco nesta noite. Basta nós cremos, amém? Lemos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, uma palavra bem conhecida, mas hoje, buscando a Deus por uma palavra, até falei para a Leia, para minha irmã em casa, vou falar, pastor, sobre a arca de Noé. Só que eu quero que vocês falem de cada bicho que entrou na arca. E as duas ali ficaram bravas comigo. Você fazia isso, nós faz na igreja. Aleluia. Mas Deus é fiel, amados. E eu busquei no Senhor uma palavra, e o Senhor me deu esta palavra. E se diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Glória a Deus. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restino duplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Sentai-vos em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida, mas foi algo que o Senhor me colocou em meu coração nesta noite. Hoje à tarde eu orando a Deus, buscando, pedindo: Senhor, me dê uma palavra. Quando foi sexta-feira, eu indo para o meu lar, a Leia falou: teu nome está no mural lá para você levar uma mensagem. Falei: amém, vamos lá, fazer aquilo que o Senhor nos convém, né? E buscando ao Senhor, amados, eu pude ver nessa palavra, uma palavra bem conhecida. Eu quero falar um pouco sobre um homem. Zaqueu era um homem de baixa estrutura, né? E estudando sobre a vida de Zaqueu, era um homem a qual recolhia impostos, e para ele chegar até este patamar de recolher impostos, ser uma pessoa de, como posso dizer, de confiança daquele povo naquela época para recolher esse imposto, ele teve que passar por alguns, como posso dizer assim, concursos nos dias de hoje. E ali ele conseguiu galgar para chegar onde ele chegou. E sabendo que ali vinha um homem chamado Jesus Cristo, naquela época, já bem conhecido pelos milagres, pelos feitos que ele havia fazido, teve ali no coração de Zaqueu uma necessidade, um desejo de saber e conhecer quem era Jesus. E sempre onde Jesus passava, havia uma multidão que seguia ele. E Zaqueu achava que por a estatura dele, pelo tanto de gente que vinha, ele sabia que era difícil para ele conhecer Jesus, para ele saber quem era Jesus no meio daquela multidão. E ele decidiu ali subir naquela figueira para saber quem era Jesus Cristo. Meu Deus! Porque ele sabia que o mestre ia passar por ali, o homem do milagre ia passar por
amados, assim foi conosco. Um dia, quando entramos na casa do Senhor, sentimos o desejo de saber e conhecer quem é esse Jesus, quem é o dono do milagre. E Zaqueu se propôs a subir naquela árvore, e Jesus, passando ali, viu que Zaqueu procurava ver quem era ele. Aleluia. E Zaqueu teve aquela necessidade. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Se nós voltarmos aqui, amados, uns versículos atrás, versículo 18 vai falar sobre o jovem também, o jovem rico que veio a ter com Jesus. E Jesus, ele perguntou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus foi falando para esse jovem o que ele deveria fazer. E falou: Senhor, eu já faço isso tudo, eu faço isso tudo. Mas Jesus falou que faltava algo na vida dele. Pediu para que ele vendesse, abrisse mão de tudo aquilo que ele tinha para seguir a Jesus. Ele simplesmente achou difícil. Foi diferente de Zaqueu, que era um homem rico, mas sentiu o desejo, a necessidade de estar para com Jesus. Muitos ali julgaram a Zaqueu por ele ser um pecador. Mas nós sabemos, amados, que Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para aqueles que estão no mundo. Ainda assim, que muitos julguem a nós, o nosso passado, mas nós sabemos que Jesus veio para poder perdoar os nossos pecados. Aquele jovem não teve a atitude de deixar tudo que ele tinha. Jesus falou: vende e dá tudo aos pobres. E ele achou difícil fazer aquilo. E Zaqueu já foi diferente, amados. Zaqueu procurou a saber quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus, diz a Bíblia Sagrada. Foi um desejo, uma necessidade de Zaqueu conhecer pessoalmente Jesus. E diz a palavra do Senhor que Zaqueu, amados, ele não saiu andando a passos lentos. Diz que Zaqueu saiu correndo. Muitas vezes a necessidade, amados, que nós temos, a dificuldade que nós passamos, nos traz a nós correr. Correr atrás de Jesus, correr em oração, correr em jejum, correr buscar a presença do Senhor. A necessidade muitas vezes que nós passamos, sabemos que não é em passos lentos que nós vamos chegar lá. Nós temos que apressar muitas vezes algo em nossas vidas, abrir as mãos de algo de nossas vidas, porque nós sabemos que nós vivemos em dias difíceis. A Bíblia diz na palavra do Senhor que Jesus estava ali, fazendo um sermão. Em Mateus 24, diz que Jesus fazia um sermão, e Jesus dizia assim: e como foi nos dias de Noé? Aleluia! E como foi no passado? Jesus ali, já no Novo Testamento, estava falando algo que havia no passado. Se nós vamos olhar isso aí, pastor, nos dias que nós vivemos, nós estamos vivendo isso como era nos dias de Noé. E nos dias de Noé, como é que era nos dias de Noé? Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nós, dos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aleluia! É os dias que nós estamos vivendo, amados. Se nós formos olhar, estava conversando com o pastor aqui, a questão do culto que ele foi ontem. Ele falou que não tinha ninguém. 7 pessoas, pastor? 8 pessoas, 9 pessoas, amados. Uma festividade, um encerramento de uma festividade. Na sexta-feira eu estive lá. Tinha poucas pessoas. É os dias que nós estamos vivendo, Assim era na época de Noé. O povo se dava bebedice, dava festa. E assim como nós nos dias estamos vivendo, não é diferente. Hoje nós vamos ver, está pior ainda do que antes. Hoje ainda temos as redes sociais que tiram o crente da casa do Senhor, que tiram o crente da presença do Senhor. Eu estive naquela igreja na sexta-feira, pastor. Ao lado daquela igreja havia uma reunião de política, Ali estava cheio. Aí o pastor comentou: meu irmão, como é que está a casa do Senhor para ouvir a verdadeira palavra, para ouvir o Evangelho de Deus, para poder saciar, para poder Deus oferecendo o melhor para o seu povo. Olha como é que estamos aqui. E olha naquela casa do lado, quantas pessoas estão ali, até perdendo seu tempo, para ouvir algo que não vem da palavra do Senhor, para ouvir uma promessa que não vai se cumprir muitas vezes, para ouvir uma mentira. Estão todos ali juntos,
reunidos. Se nós formos olhar, nós está dizendo aqui na Bíblia Sagrada, assim como era na época de Noé. E é o que nós estamos vivendo hoje, a dificuldade do povo estar na casa do Senhor. Mas voltando aqui para a palavra do Senhor, quando se fala sobre Zaqueu, Zaqueu procurou ver quem era Jesus, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. É a necessidade, é o desejo, é a vontade de conhecer a Jesus. E diz assim, e apressando-se, quando Jesus diz, Zaqueu, desce, te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Amados, aonde há a presença do Senhor, ali há a bênção. Se nós formos ler um livro de crônicas, 1 Crônicas, se eu não me engano é no versículo 13, né, pastor? Vai falar sobre a arca da aliança, né? Quando passava por ali e foram obrigados a deixar na casa do homem a arca. Conta-se a Bíblia Sagrada que quando aquela arca entrou naquela casa, deixa eu ver se é isso mesmo, é 1 Crônica 13. Conta-se quando entrou naquela casa, diz assim, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a sua casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Aleluia. É assim, amados, quando a presença do Senhor chega na casa, porque ali naquela arca havia a presença do Senhor. Quando deixaram ali a arca da aliança, ali estava a presença do Senhor. E a Bíblia diz que tudo quanto era de Obed-Edom foi abençoado. Se havia desavença, foi arrumado. Se havia necessidade, se havia algo que faltava ali, a presença de Deus supriu. E conosco não é diferente, amados. Ainda assim passamos por dificuldade, mas se nós temos a presença do Senhor, nós podemos buscar, nós podemos nos fortalecer. Ainda na dificuldade, o Senhor vem nos abençoar, o Senhor vem nos fortalecer. Muitas vezes até pensamos em parar e pensamos em desistir, mas se nós fizermos uma aliança com o Senhor, se nós fizermos aliança com Jesus, fizermos aliança com Deus, não adianta querer parar, não adianta querer desistir. Eu conheço um pastor em São Paulo que falava assim, irmão, você voltou para o mundo, pode esquecer, o mundo não te aceita mais. É diferente, né, irmã Adélia? O mundo nos aceita mais. Onde nós estamos? O mundo nos aceita. Algo veio aqui dentro de nós e nós sabemos que nós estamos no lugar errado, na hora errada. Ainda que tentamos disfarçar, mas o mundo não nos aceita mais. Porque um dia nós conhecemos o verdadeiro Jesus Cristo, conhecemos o Espírito Santo de Deus, podemos ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando nós voltamos para o mundo, tudo é diferente. E aqui Zaqueu, descendo depressa daquela árvore, Jesus disse, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. E Zaqueu, amados, mais que depressa foi, recebeu a Jesus, fez tudo o que ele queria, tudo o que ele pediu. Falou, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu fiz o mal a alguém, eu quero restituir tudo em dobro. Porque ele sabia que Jesus na casa dele, sabia que ele estando com Jesus, seguindo a Jesus, seria diferente. O ouro e a prata muitas vezes, amados, não suprem aquela necessidade, aquilo que falta em nós. Aleluia. Mas quando temos a presença de Deus, a presença de Jesus em nossas vidas, tudo é diferente. Tudo é bom, amados. Diz a palavra do Senhor que um pouco, né? Diz a palavra, nós muitas vezes também falamos, que diz assim, que um pouco com Jesus é muito, um pouco com Deus é muito, amados. Ainda que seja pouco, porque nós lemos na palavra do Senhor que aquela viúva tinha um pouco de azeite, e ali foi multiplicado, porque ali naquela casa entrou a presença de Jesus, entrou a presença de Deus, e aquilo multiplicou. E nós sabemos, amados e queridos irmãos, que a vida do Senhor está próxima. No livro do Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e com ele
que fazer o primeiro, como se diz, a primeira atitude é abrir a porta para que Jesus entre. Zaqueu desceu da árvore, correu, levou Jesus para casa, e eu creio que a vida de Zaqueu foi mudada, foi diferente. Temos que ser persistentes, temos que pôr nossa família dentro da igreja, temos que buscar para aqueles que estão fora, temos que tentar colocar um amor em nossos lares, aleluia. Como eu disse esses dias sobre a vida daquele jovem Eutico, que caiu do 3º andar, e muitos disseram para Paulo: já se foi, morreu, acabou. Paulo falou, desceu lá embaixo, quando chegou lá, olhou para cima e disse: não turbais os vossos corações, ainda há alma aqui, ainda foi daqui. Paulo simplesmente debruçou sobre aquele jovem, e ele voltou, e com ele subiu para cima, para eu continuar a ouvir a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós, amados, que nós possamos ter amor ao próximo, que nós possamos perder aquele tempo, muitas vezes, que nós estamos achando que não devemos perder, para poder com o próximo. Aleluia. Sexta-feira eu falei para Lelé: você vai na igreja que eu tenho um convidado que eu chamei para ir no culto lá, e eu tenho que levar ele. Ele está parado na casa do Senhor, ele trabalha comigo. E ali eu fiz aquele compromisso, eu levei aquele jovem comigo, aquele jovem Senhor, eu levei comigo. No sábado, amados, ele me agradeceu muito tanto. Falei: não, irmão, agradece a Deus. E ele falou: irmão, a partir dessa semana eu vou me reconciliar, vou procurar uma casa para servir a Deus. Eu falei: irmão, não estou te oferecendo a placa da Sal da Terra, mas se você quiser visitar e poder congregar com nós, será bem-vindo. Ele disse: vai visitar nós, ele vai procurar um lugar para voltar a servir a Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Temos sim que perder um tempo que seja. Eu posso dizer que não é perder o tempo, é investir naquela alma que está parada. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus não é perder o tempo, é algo para nós podermos galgar um galardão do céu. Imagina, amados, a alegria que eu fiquei, a alegria que eu estou, somente nesse convite que eu fiz para aquele homem. E eu creio que Deus está trabalhando na vida dele. Zaqueu aqui levou o Senhor para a casa dele, e com certeza serviu a Jesus. Aleluia. E conta-se também a Bíblia Sagrada que Paulo, quando estava na prisão, quando ali foi tudo derrubado, o carcereiro disse para ele: não faça isso. Aleluia. E ali, através de Paulo, ele também aceitou a Jesus. E através da minha vida, da sua vida, através do testemunho, através de nós falarmos a palavra do Senhor, através de nós testificarmos a bênção do Senhor, eu creio que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura. Quando Zaqueu se propôs, amados, em conhecer verdadeiramente quem era Jesus, a sua vida mudou. É a palavra do Senhor diz que eles que estão à porta e batem. E nós sabemos que os dias estão difíceis, os dias estão perturbados, estão conturbados em nossas vidas, no serviço, nos dias a dias, em todas as áreas. O inimigo vem tentando se levantar para nos tirarmos da presença de Deus. O inimigo vem podando, amados, servir manjares e pratos no mundo, para que nós possamos desviar a nossa presença, o nosso foco, que é Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Vamos nos fortalecer, vamos nos olhar mais para o alvo, que é Jesus Cristo. Vamos deixar de olhar muitas vezes, amados, para os manjares do inimigo, para os manjares que o mundo nos oferece, porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro, mas Jesus Cristo, a nossa salvação, é eterna. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite. Eu queria agradecer a minha oportunidade de antemão, pedir perdão para os irmãos se eu falei algo aqui que não, mas eu acho que não falei, porque tudo veio da parte do Senhor.